Olá, como vai você? Programa do AS no ar. Você já sabe, programa do AS comigo, Antônio Luiz, de A a Z, trabalhando para você. Hoje nós conversaremos com o professor Reginaldo Paz, professor e escritor. Ele irá nos falar sobre seus livros, seus novos livros, e também conversaremos um pouco sobre a sua história de vida. Depois falaremos com Niceu Posner, membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, fundador da Adevise, aqui de Sergipe. Falaremos agora com o professor Reginaldo Paz. Professor, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei que o senhor é escritor, que está cheio de livro, é verdade? Já está no nono livro, não é isso? Oitavo Oitavo livro, é. Saiu agora, saiu do forno agora. Foi, eu fiz o lançamento agora dia 5, né? E lancei os 2. A minha proposta é de lançar 2 livros a cada ano. Olha a produção do professor, 2 livros por ano. E além de professor, você é escritor, mas enquanto professor você ensina o quê? Eu trabalhei com educação básica, né? Trabalhei com alfabetização, né? Porque eu, por muitos anos, né? Inclusive fui o único professor a ser premiado pelo MEC, né? No programa Professores do Brasil, né? Foi o único projeto premiado pelo MEC, foi o projeto que eu desenvolvi com as crianças. Falava sobre o meio ambiente. Aqui em Sergipe? Aqui em Aracaju, no bairro Santos Dumont. Bairro Santos Dumont foi escola pública na época? Escola pública. Qual foi a escola? Você lembra? Já tem um tempinho, né? Foi em 2008, né? Olga Benário. Olga Benário. Eu conheço a escola Olga Benário. Isso. E o senhor recebeu uma premiação do MEC? Do MEC, na época que o ministro da Educação era Fernando Haddad. Isso em 2008. O senhor já estava com deficiência nesse período? Já. Eu sofri um acidente de carro em 1998. São 8 livros, mas o acidente aconteceu no dia 8 de 98, às 8 horas. Foi mesmo? Foi. A fatalidade Fui com os 8. Com o número 8, né? Por incrível que pareça, é um número de sorte meu, apesar do acidente. Mas o senhor está vivo, né? Com certeza. O senhor bateu o carro no ônibus? Não. Eu fui entrar, fui corrigir, e o ônibus da São Pedro bateu em mim. O ônibus que bateu no seu carro? Eu tinha comprado o carro, tinha 3 meses. Tinha usado meu primeiro salário lá do estado, assim que eu tinha entrado no estado. Aí comprou o carro e 3 meses depois, foi indo trabalhar. Machucou sua perna e você ficou... Esbagaçou o joelho, foi múltiplas fraturas no joelho e também na bacia, né? Isso lhe impediu de trabalhar? Você ficou fora do ar? Eu sempre lutei para trabalhar. Na verdade, eu fui e voltei várias vezes para a escola, assim. Ficava um tempo de licença médica, eu voltava. Hoje eu estou em processo de aposentadoria, porque hoje não dá mais. Porque aí, além do acidente e dos problemas físicos, aí veio diabetes, pressão alta, colesterol, e aí complicou mais ainda, né? Dificultou mais ainda andar. Eu cheguei a cair algumas vezes. Há um tempo desse eu estava de cadeira de roda, eu estou fazendo fisioterapia, já estou andando com andador, entendeu? Mas agora ficou impossibilitado realmente de trabalhar. No caso da aula, né? Da aula. Aula não... Mas essa deficiência que lhe atingiu não impediu de você ter criatividade, produzir seus livros e até mesmo dar aula, porque você continua dando aula agora que está parando agora, né? Já há um bom tempo, né? Eu diria assim, acredito que, não sei se com as outras pessoas acontece a mesma coisa, mas no meu caso, enquanto deficiente, quando eu me vi deficiente, eu tentei compensar a deficiência de outras maneiras, fazendo um bom trabalho, sendo um bom professor, produzindo livros. Na verdade, eu acho que talvez se não fosse essa compensação em relação à deficiência física, talvez hoje eu não estivesse escrevendo livros. Essa produção vasta aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre os livros do professor Reginaldo Paz. A gente está conversando um pouquinho sobre a história de vida dele para inspirar a mim e a você. Afinal, você às vezes está chateado, cansado, macambuzo, taciturno, triste com a vida. Então se inspire aqui no meu amigo professor Reginaldo Paz. Foi colhido dentro do carro. Que carro era daquela época, o seu carro? Era um Passat de 4 faróis, aqueles de 4 faróis na frente. Aquilo era um carro, um Passat da Volkswagen, hein? Era. Professor não é bobinho não, comprou logo um Passat bonito naquele tempo. Carro bom, bonito, carro bom. E aí o ônibus bateu no carro dele, o deixando com uma sequela, né? Várias sequelas. Foi quadril, perna. Joelho, quadril. E desde aquela época que eu estou lutando
com a São Pedro para poder receber a indenização. Não pagaram ainda não? Até hoje não, ainda está... Olha a empresa de ônibus, vamos pagar o professor, vamos indenizar. Se o seu ônibus bateu no carro dele, qual é o problema em indenizá-lo? Desde 98, né? Desde 98, lutando. É uma guerra, né? É uma guerra. Porque a São Pedro agora faliu, né? Na verdade. Essa empresa faliu. E estão leiloando, né, os bens para tentar pagar, mas a ordem da justiça é primeiro pagar aos trabalhistas, né? São os encargos trabalhistas, exatamente. Para depois pagar, se sobrar dinheiro, pagar. Outros débitos, né? Verdade. Mas deviam ter pago o professor, viu? Devia ter pago lá atrás para indenizá-lo. Não ia compensar o que ocorreu, mas pelo menos iria dar um alento, né, professor? É verdade. E inclusive nos tratamentos que não devem ter sido baratos. Com certeza. Né, para poder se recuperar. Então, nós estamos falando um pouco da vida dele exatamente para que você possa se inspirar. E se porventura você estiver triste, estiver abatido, se inspire aqui no professor, que nem um acidente gravíssimo o tirou da sua atividade e muito menos o impediu de ser criativo. Então, após esse acidente, você continuou dando aula, mas já escrevia antes ou, como você disse, para compensar, começou a escrever depois? Logo, eu escrevi um livro logo que eu sofri um acidente, mas depois de tanto tempo, ficou pouco esquecido na história, né? E aí eu retomei agora em 2014, depois que comecei a entrar em processo de aposentadoria. Então, na verdade, eu já fiz um livro lá em 1998. Então você já vem escrevendo de longe, né? Dei uma parada para poder me dedicar à aula, né? Para ser um bom professor, na verdade, porque professor da escola pública ele tem que ter compromisso com o aluno, né? E eu gostava de fazer com que os meus alunos da escola pública tivessem a mesma aula que o aluno da escola particular. Então eu desafiava qualquer escola particular, que não, os meus alunos eram do mesmo nível das escolas particulares, porque eu fazia questão, investia até, eu acho que eu retornava com 30% do meu salário, investindo, às vezes quando faltava tinta eu comprava, mas eu queria que meus alunos tivessem a mesma educação, a mesma qualidade da escola particular. Isso é louvável, até porque todos deveriam pensar assim, né, professor Reginaldo? Sim. Todos os professores, todos os diretores, todos os secretários de secretarias municipais, estaduais da escola pública, que são os gestores da rede pública, deveriam pensar assim. Até porque, professor Reginaldo, o custo se não o mesmo, até um pouco maior. Porque você está pensando que a escola do seu filho é de graça para quem tem escola pública, porque você não desembolsa uma mensalidade, mas você paga e paga muito caro. Tudo que você compra, todos os impostos que você paga, é para custear a escola pública. Você sabia, por exemplo, que um aluno de escola pública custa mais caro do que um aluno de escola privada? Apesar de você não pagar a mensalidade, não pagar mensalmente na escola, porque você paga diariamente, diuturnamente, pagando impostos. Sim, a imagem nossa está chegando aí da Via Mídia TV em sua casa, você está pagando energia elétrica, você está pagando pela telecomunicação, pela internet, e tudo isso é imposto. Uma média de 1/4 do que você paga vira imposto para pagar a escola pública. Com certeza. Não é verdade, professor? E às vezes o mesmo professor da escola pública é também da escola particular. E lá ele dá uma boa aula, né? E é isso que eu não aceito, né? O nível deve ser o mesmo, né? Meu amigo, você que dá aula nos dois, dê aula igual, como o professor Reginaldo Paz está fazendo, ou fez. Ele até investiu do bolso, né, para poder... Às vezes também é um pouco paternalista, porque o que falta às vezes na escola pública é a questão do material, né? Mas aí o professor da escola pública ele tem mais liberdade para ensinar, entendeu? Tem tudo para dar uma boa aula, né? O material a gente compensa. Aí vai compensando, né? Nós estamos conversando com o professor Reginaldo Paz e estamos conversando aqui em nome do Lojão Jaluzi. Quer saber o que tem lá para você de promoção? Eu vou lhe dizer, viu? Garrafão de água mineral Santa Cecília, apenas R$13. É o garrafão cheio, com água e tudo. Onde é que você vai achar mais barato? Revestimento Aliere, 37 por 58, a partir de R$ 12,80 à vista. Piso Escurial, vai chegar já o ano novo, vai ter que reformar a casa. Se quiser mudar o piso, Piso Escurial, 45 por 45, a partir também de R$ 11,80 à vista. Revestimento Ibramaco, tipo A,
33 por 57 a partir de R$ 15,95 à vista. Bacia com caixa acoplada branca Logasta Paraty, R$ 249,90 à vista. Balquinas 279 à vista. Tudo isso você acha lá na Jaluzi, Desembargador Mainá, número 90. Lá tem estacionamento para pessoa com deficiência, banheiro adaptado, os espaços entre as prateleiras são muito bons, pode rodar a cadeira à vontade. Lojão Jaluzi facilita construir. Professor Reginaldo Paz, então o senhor está nos dizendo que a aula que o senhor dava na escola pública era igual ou melhor da que se dava na escola particular, inclusive investindo do próprio bolso. Muitas vezes. E eu estou cobrando de você, professor, que dá aula nos dois ainda, fazer o mesmo. Até porque, às vezes, essa criança que está na escola pública, né, professor Reginaldo, ela vai crescer, vai virar um adulto, vai arrumar um emprego, um trabalho, e certamente o seu filho vai conviver com esta criança. Então não é suficiente apenas educar o nosso próprio filho, mas que os outros também tenham boa educação, boa qualidade de vida, para que possam conviver em harmonia, né? E a gente não tenha tanta dificuldade como está tendo hoje em dia com a juventude, com dificuldade de aprendizagem e de trabalho, de emprego e renda. Então você, professor, esse que está nos ouvindo, porque eu sei que você é também, esse que está nos ouvindo, se estiver aqui assistindo via mídia, você também é responsável pela educação dos outros. Professor, então, a partir do momento que o senhor começou a escrever, a produção não parou mais. Nós estamos no 9º livro. No 8º. No 8º livro. Não sei porque eu quero falar não, eu acho que você já está produzindo o 9º, não quer me dizer, viu? Nós estamos no 8º livro. Como é que chama o 8º livro? Stephanie, linda, inocente e violentada. Esse aqui, né? Isso. Certo, pode dizer. E Amor na Linha do Trem. E Amor na Linha do Trem. Esse é Stephanie, linda, inocente e violentada. É um romance? Na verdade, é uma história real. Eu praticamente, vamos dizer assim, que eu apenas transcrevi o depoimento de uma vítima de violência sexual e doméstica. É uma amiga minha, ela foi dando os depoimentos e eu transcrevi o depoimento dela. E virou esse livro. Justamente. Então é um livro forte, né? Eu diria que não, assim, o tema é forte. Sim. Mas o livro, ele mostra a luta dela, que apesar da violência sexual e doméstica, ela lutou o tempo todo para ter uma vida normal. Sim. Então o livro fala essa luta dela em ter uma vida normal, em não deixar que o fato que ela sofreu, né, tenha agravado a vida dela ou piorado a vida dela. A história se passa aqui mesmo Justamente. Em Aracaju? No bairro Santos Dumont, inclusive. Bairro Santos Dumont. Inclusive ela foi, a primeira violência sexual, ela sofreu na escola Olavo Bilac, no bairro Santos Dumont. Bairro Santos Dumont. No bairro Santos Dumont, na época. Eu estou folheando o livro, né, que eu gosto de ouvi-lo e folhear ao mesmo tempo, mas é um livro muito bem escrito e muito bem ilustrado. Você colocou muitas fotos, né? Porque na verdade ela tinha um avô que tinha um amor sobrenatural por ela e sempre viajava com ela. Então ela mostra como foi a viagem dela, a infância dela, né? Então ela passou um tempo viajando com o avô, né? Teve um amor de infância, entendeu? Mas isso justamente a questão do livro. O livro não foca a violência, e sim ela procurando ter a todo tempo uma vida normal. Vamos falar um pouquinho mais sobre Stephanie no próximo bloco, porque por agora eu vou dar um tempinho para tomar um cafezinho, beber um carocinho d'água, ir no toalete, fazer o xixi break, né? E depois você já volta aqui para o seu programa do AS, aqui na sua Via Mídia TV. Você nos encontra aqui na televisão, mas também pode nos achar na internet através das mídias sociais da nossa televisão e nos assistir quando quiser. Divulgue o nosso programa, mande suas críticas, sua sugestão de pauta, que a gente está aqui à sua disposição. A gente volta já já.